Hollywood é mais perigoso do que parece. Acidentes acontecem com muita frequência, só que quando algumas coincidências são difíceis de explicar. O vídeo de hoje é para falar exatamente sobre essas coincidências, tragédias, acidentes e aparições misteriosas. Cê está estranha, com gente esquisita. No Halloween! Olá, meus queridos estranhos, estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. E no vídeo de hoje nós vamos focar em algumas histórias e alguns filmes específicos. Já ouvimos falar algumas vezes em maldições. A gente conhece o glamour de um filme, só que coisas estranhas podem acontecer durante as gravações também. E muitos filmes dizem ser amaldiçoados. E é exatamente sobre isso que eu e a minha amiguinha de hoje vamos falar para vocês. No dia número 2 de especial de Halloween, eu vou deixar a convidada de hoje se apresentar. Olá pessoal, eu me chamo Priscila Santander e eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Casos Bizarros e eu gostaria de convidá-los a conhecer o meu canal. Ele é pequenininho, mas feito com muito carinho e eu espero que vocês gostem e se inscrevam. Eu trouxe exatamente ela para fazer esse vídeo porque vocês vão ver pela decoração da casa dela que ela gosta também de filmes de terror e ela tem vários bonequinhos legais. O mundo do terror entrou na onda de criar universos cinematográficos com as franquias Invocação do Mal e Annabelle. Esses filmes são interligados no tempo e no espaço e eles compartilham de coisas assim bem estranhas. Invocação do Mal de 2013, o primeiro deles foi também o mais assombrado. Baseado nas anotações do casal de demonólogos da vida real, Ed e Lorraine, o filme trata de uma família que começa de repente a ser perseguida por uma força sobrenatural na sua própria casa. A história é baseada nos eventos reais da família Perron. Os membros da família Perron chegaram até a visitar o set, com exceção da matriarca Carolyn, que leu o roteiro e achou melhor deixar isso pra lá. Reza a lenda que ao irem até a filmagem, um vento surgiu do nada sobre a família. Carolyn, em casa, teve um mal súbito, caiu e teve que ir para o hospital. Muito sinistro, não é mesmo? O hotel em que parte da equipe estava hospedada sofreu um pequeno incêndio. E para completar, a Vera Farmiga, que interpretava Lorraine no filme, alega ter visto 3 marcas de arranhões surgirem na tela do seu laptop, enquanto ela lia o script. Ela ainda diz que quando a filmagem terminou, ela encontrou uma marca similar na própria coxa. Gente, eu se fosse ela nunca mais teria feito filme, né? Nossa, que macabro. Então agora nós vamos falar de Annabelle. Para quem não sabe como é a boneca real, da vida real, ela é muito fofa, ela é uma boneca de pano, parece quase a nossa Emília. Só que claro, a do filme, ela é bem diferente. E em 2014, Annabelle começou a ser filmado. Na verdade, assim, bem resumindo a história, Annabelle ela foi possuída. E aí ela sai tacando o terror. Sabe essa marca que Vera, a atriz, encontrou no laptop dela? O diretor do filme disse que encontrou o mesmo estilo de marca em uma casa da janela onde aconteceram as filmagens. E outras coisas bem estranhas e bizarras aconteceram. Por exemplo, uma luminária caiu, machucando a cabeça de um zelador. Tudo bem, isso deve ter acontecido em vários outros filmes e acidentes acontecem. Só que, gente, no roteiro do filme, um zelador, ele é morto pelo demônio naquele mesmo cômodo que aconteceram essas filmagens. Vocês têm noção disso? A equipe já ficou esperta, né? Alguma coisa tem aí. Então, na continuação do filme Invocação do Mal, de 2016, eles levaram um padre para benzer o set. Em Annabelle 2, que foi em 2017, também tiveram a mesma ideia, levaram um padre. Dessa vez, a ideia veio de uma atriz chamada Stephanie Zygmunt, que fazia uma freira no filme. E ela nem é católica. Só que quando ela contou para a avó, uma mexicana e muito religiosa que ia fazer esse filme, a avó disse para ela não aceitar o papel, porque esse seria o trabalho do diabo. E aí, para tranquilizarem a avó, ela achou melhor benzerem o set. Mesmo assim, algumas coisas aconteceram. Um membro da equipe disse que acordou de madrugada com clack.
Na verdade, uma peça de cristal que ficava na mesinha de cabeceira dele quebrou. Só que assim, ela não caiu no chão nem nada, ela simplesmente estava lá na mesinha e quebrou. Quando ele foi ver, as marcas eram 3 marcas que lembravam 3 arranhões. Poltergeist. Se tem um filme que parece amaldiçoado, este é o Poltergeist. Você pode nunca ter assistido o filme, mas com certeza você deve ter visto a capa icônica desse filme, que é de uma menininha olhando para a televisão. Nesse filme, uma família da Califórnia precisa lidar com acontecimentos estranhos e assustadores, enquanto espíritos começam a se comunicar com eles através de um aparelho de televisão. Os fantasmas parecem até amigáveis assim no começo, mas depois eles ficam cada vez mais ameaçadores quando a filha do casal desaparece. Sem saída, os pais procuram ajuda de um grupo de parapsicólogos que é comandada por uma médium para tentar recuperar a sua filha. Há uma teoria em que esses 3 filmes que foram da franquia de Poltergeist de 1980 teria sido amaldiçoado por terem usado esqueletos reais durante a filmagem. A primeira tragédia foi a morte de Dominique, a atriz que interpretava a irmã mais velha no primeiro filme. Poltergeist foi o único filme que ela fez. Meses depois da estreia dele, a vida dela foi brutalmente tirada por um namorado violento. Na sequência do filme, em 1986, o ator Julian Beck morreu de câncer no intestino. Mas na verdade é que ele foi diagnosticado com câncer antes de começar as gravações do filme. E aí, infelizmente, mesmo com o tratamento, ele não sobreviveu. Aí é claro que já existia no ambiente que eles chamavam de a maldição de Poltergeist. O ator William Sampson não queria correr risco e aí ele fez um ritual de limpeza. Esse ator, ele interpretava no filme número 2 um xamã. Os xamãs, eles são intermediários entre o mundo espiritual e o mundo terreno. E ele não só era o xamã no filme, ele era xamã na vida real. Infelizmente, uma tragédia aconteceu com esse ator também. No ano seguinte, ele morreu devido a complicações de uma cirurgia. A pior das mortes veio poucos meses antes de Poltergeist 3, que já estava em pós-produção em 1987, quando a pequena protagonista teve uma infecção generalizada devido a uma grave obstrução intestinal. Ela, com apenas 12 anos, chegou a falecer. Trailers e materiais de divulgação com o seu rosto foram cancelados para não expor a morte da menina e nem constranger a família. A atriz Jo Beth Williams, cuja personagem era a mãe das 2 meninas, ela garante que toda vez que ela chegava no seu quarto, depois das gravações, ela via os quadros na parede estavam tortos. E mesmo que ela tentasse ajeitar antes de sair, eles, toda vez que ela chegava, estavam tortos. A Profecia, de 1976, foi um filme de terror muito famoso. Nele, um embaixador americano adota uma criança na Itália. Enquanto a criança vai crescendo, ele acredita que o filho dele pode ser o mal encarnado. Em inglês, o nome desse filme é The Omen. Então, decorem esse nome, The Omen. Decore esse nome de homem, né? É bem estranho. Decorem. Durante um documentário, anos e anos depois, falando sobre esse filme, o próprio roteirista, chamado Bob, disse que já tinha avisado o produtor. Ele sentia alguma coisa. Ele disse, olha, se você fizer esse filme, terá problemas. Tanto que o próprio produtor, chamado Harvey, com o tempo, ele acreditou nisso, porque ele sentia algo pesado e ele passou a usar diariamente, grudadinho no pescoço dele, um crucifixo. E aí, gente, as coisas aconteceram antes mesmo das gravações. Gregory Peck, que no filme fazia o pai do anticristo, teve uma tragédia na vida real quando o filho dele tirou a própria vida com um tiro na cabeça. O ator ainda estava de luto, claro. Enquanto viajava dos Estados Unidos para a Inglaterra, o avião que ele estava foi atingido por um raio. E outro voo com outro produtor do filme chamado Macy, em um outro momento, também foi atingido por um raio. Tinha um avião que seria alugado para o pessoal da equipe. Só que aí acabaram emprestando esse avião para outros clientes. Logo depois da decolagem, o avião despencou e todo mundo morreu. O hotel onde estava hospedado o diretor Richard Donner sofreu um atentado de bomba do IRA, que é um grupo terrorista irlandês. O cineasta também escapou por pouco de um atropelamento.
Houve ainda um outro atentado do IRA a um restaurante onde a equipe iria jantar em 12 de novembro de 1975. Sorte que ninguém havia chegado ao local. Outros membros da equipe técnica sofreram um acidente de carro, mas sobreviveram sem grandes machucados. Um dublê teve de ser internado por ser atacado por um dos Rottweilers do longa-metragem, que na verdade normalmente eles eram assim bem comportados. Já outro membro da equipe morreu a ser atacado por um tigre. Nossa, fiquei passada com isso, gente. A história mais assustadora, porém, aconteceu após o lançamento, que foi, na verdade, o estrondoso sucesso do filme. O design de efeitos especiais, John Richard, sofreu um grave acidente em uma estrada da Holanda. A sua acompanhante Liz morreu na hora decapitada, de maneira similar a uma das mortes que Richard criara para a profecia. Gente do céu, eu acho que eu nem saberia lidar com essa situação. Realmente, não sei se isso foi coincidência, mas muito estranho, né? Peraí, agora é a parte que eu interrompo para eu falar para vocês. Lembrem que eu comentei com vocês para guardarem o nome do filme em inglês, The Omen. É exatamente agora que a gente vai falar sobre ele. Quando saiu do carro, ele viu uma placa que indicava a cidade de Omen, a 66,6 quilômetros. Acredita. Tá, não acabou. Vamos falar agora de outro filme que fez muito sucesso, dessa vez de 1968, chamado O Bebê de Rosemary. Talvez você o conheça pela história em si, porém pode ser que você já tenha ouvido falar dele por causa do diretor do filme, um homem chamado Roman Polanski. Falando no contexto da história, que por sinal, gente, o livro é muito bom, nós temos Rosemary, uma mulher recém-casada, está grávida do primeiro filho. O marido dela é um ator ambicioso e ela desconfiou no momento da gravidez que na verdade ela estava grávida não do marido, porém ela estava carregando o filho do demônio. A carreira do marido estava decolando, eles se mudaram para um prédio chiquérrimo chamado Edifício Dakota. Decorem esse nome porque eu vou falar dele mais pra frente. E esse prédio, né, onde eles moravam é em Nova York. Apesar da desconfiança, ninguém acreditava nela. Fora os vizinhos estranhos que ela tinha, senhoras que a forçavam a tomar bebidas dizendo que seria bom para o bebê e na verdade ela achava que não era tão bom assim. A única pessoa que acreditava nela, que ia ajudá-la inclusive a investigar, era um amigo dela chamado Hutch. Só que ele morreu inesperadamente com um coágulo cerebral. Gente, esse filme ele estreou dia 12 de junho de 1968. E já na estreia ele causou uma histeria instantânea. Um crítico chegou a escrever exatamente isso. Ó, decorem essa frase, gente. Os vizinhos de Rosemary parecem uma típica seita pequena e reclusa da Califórnia. Decorem. Gente, é um tema polêmico. Você fala de anticristo. E o produtor do filme, William Castle, passou a receber ameaças de morte. Então aquilo deve ter mexido com o psicológico dele. Em 1969, ele precisou ser hospitalizado. Ele estava com insuficiência renal. Estava delirando. Testemunhas disseram que no hospital ele dizia: Rosemary, pelo amor de Deus, solte essa faca. No mesmo hospital estava Komeda, que era um compositor da trilha sonora O Bebê de Rosemary, e grande amigo do diretor do filme Polanski, e da esposa dele, Cheryl. Assim como o amigo de Rosemary, Komeda também morre por causa de um coágulo no cérebro. Em agosto, a coisa fica bem complicada. Cheryl Tate foi brutalmente assassinada com golpes de faca por 4 fanáticos de uma seita. E, gente, olha só o que diziam sobre essa seita, que era uma seita pequena e reclusa da Califórnia. Exatamente como aquele jornalista disse que eram os vizinhos de Rosemary no filme O Bebê de Rosemary. Outras 4 pessoas também perderam a vida no ataque. Isso tudo aconteceu na casa de Roman Polanski. Gente, foi muito triste, foi chocante para todo mundo. Até hoje é muito chocante. E na porta do local, os criminosos ainda escreveram com o sangue das vítimas a palavra pig, que significa porco. E caso você ainda não saiba de quem eu estou falando, o criminoso por trás dessa seita, o chefão de tudo isso,
foi Charles Manson. Só se falava nisso, foi um terror total para todo mundo, chocou todo mundo. E esse caso passou a ser conhecido como Helter Skelter, que é o nome de uma música do Beatles e a expressão significa caos ou decadência. 11 anos depois, o Beatle John Lennon foi assassinado na porta do seu prédio, onde morava no edifício Dakota, onde se passava a trama de O Bebê de Rosemary. Será que isso foi uma mera coincidência? Não sabemos. Alguns anos depois, Roman confirmou que cogitou colocar Sharon para fazer o papel principal. Ó, gente, é uma coisa que nem estava no roteiro, porém é importante falar sobre Roman Polanski. Roman não pode entrar nos Estados Unidos. Isso por causa de um caso de estupro que aconteceu lá e também de uma decisão judicial que o considera fugitivo. Em 1977, ele admitiu ter tido relações com uma garota de 13 anos de idade. Por causa disso, ele passou 42 dias na prisão. Em 1978, possivelmente em liberdade condicional ou esperando o julgamento, ele fugiu, ele foi para a França. Em 2017, Roman estava tentando um acordo para arquivamento do caso, só que não conseguiu. Esse acordo é para que evitasse a prisão se ele chegasse até os Estados Unidos. Em 2020, Mary Strobel, uma juíza de Los Angeles, rejeitou o pedido dele de voltar à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. E a última notícia que eu tenho desse caso é de agora, do dia 22 de outubro, que infelizmente não é algo positivo. O último processo contra Roman por agressão sexual é arquivado nos Estados Unidos. Ou seja, em agosto de 2025, finalmente iria acontecer esse julgamento, só que aí eles fizeram um acordo e tudo ficou arquivado. Só para finalizar, gente, Roman Polanski, ele é vencedor de 3 Oscars e de uma Palma de Ouro. E hoje ele tem 91 anos de idade. Exorcista. O filme conta a história de uma menininha que é possuída e de um padre que tenta o exorcismo. O primeiro incidente a ficar famoso foi um incêndio que acontece no set de gravações, que acabou por atrasar ali as gravações e a produção do filme por 6 semanas. A equipe relatou que apenas o quarto de Reagan, que aí foi a criança possuída, ficou intocado pelas chamas. O filme foi lançado em dezembro de 1973, mas as maldições começaram antes, no mês de janeiro. O personagem de Jack McGowan, por exemplo, é o primeiro a morrer no filme. E uma semana após o ator gravar essa cena, ele morreu na vida real. A causa da morte foi pneumonia. Em fevereiro, a senhorinha que interpretava a mãe do padre Carras também faleceu. E além deles, um segurança, um funcionário de efeitos especiais, o irmão do ator que interpretava o padre Marion e a avó da protagonista Linda Blair. O filho de um membro da equipe também foi atropelado por uma motocicleta. É claro que nem tudo a gente pode colocar a culpa no sobrenatural. O diretor teve grande responsabilidade em situações bizarras. Ele era antiético com os atores. Pra vocês terem noção, ele costumava andar armado. Teve uma cena que ele não estava feliz com a atuação do ator que fazia o padre. Ele simplesmente sacou a arma e atirou pra cima. Aí é claro, né, que o ator ficou com uma reação de pânico e foi essa reação que foi utilizada no filme. A atriz Ellen, que interpretava a mãe de Reagan, teve lesões permanentes no cóccix ao ser jogada pelo demônio em uma parede. Apesar de Ellen falar que já estava machucada pelos cabos, o diretor pediu que repetissem a cena e que os cabos fossem puxados ainda com mais força. A sua reação genuína de dor foi usada na versão final do filme. Outros fatos estranhos durante a gravação do filme também aconteceram, que, por exemplo, foi um carpinteiro que cortou o dedão do pé, um assistente que perdeu o polegar e além da esposa de um assistente de câmera que sofreu um aborto espontâneo. Então é isso, gente. Essa é a história de hoje. Locais amaldiçoados com histórias e acontecimentos amaldiçoados. Me fala aí se você já assistiu alguns desses filmes ou se você tem vontade. Eu confesso pra vocês que eu assisti O Exorcista aos 6 anos de idade. Aquilo me traumatizou assim totalmente. Eu quis ser valente, falar para minhas irmãs que já eram adolescentes que não, tudo bem, eu aguento assistir. Só que, gente, eu nunca mais tive coragem de reassistir a esse filme. Eu lia um
livro, alguns anos atrás, muitos anos atrás, e assim, me deixou com bastante medo, muito bem escrito, assim como O Bebê de Rosemary também é muito bem escrito. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui ao canal mais uma vez. Muito obrigada, Priscila, por ter aceitado fazer esse vídeo comigo. Agradecimento especial a todos os inscritos. E muito obrigada, gente. E a gente se vê no próximo caso. Talvez amanhã, quem sabe?